Existe um detalhe silencioso na sua vida que você nunca percebeu, mas que sempre esteve ali, observando, esperando o momento certo para te derrubar ou te transformar. E talvez seja justamente esse detalhe, invisível aos olhos, mas escancarado na sua rotina, que explica por que você repete os mesmos erros, as mesmas escolhas, os mesmos caminhos, como se tivesse preso em um labirinto que você mesmo construiu. Antes que você pense que isso é apenas mais uma reflexão motivacional, pare, respire e abra espaço para a verdade que ninguém nunca teve coragem de te contar. A maior parte das decisões que você toma não é sua. Nunca foi. Esse fato não é teoria, não é opinião. É neurociência comportamental, psicologia profunda e décadas de estudo sobre a sombra humana. Aquela parte escondida que Carl Jung dizia ser capaz de dominar a sua vida inteira enquanto você acredita que está no controle. E essa é a pergunta que abre tudo. Se você não controla sua própria mente, quem controla por você? Quando Jung dedicou 4 anos de sua vida a mergulhar nos próprios abismos psicológicos, ele descobriu algo que a ciência só confirmou depois. O ser humano funciona através de padrões inconscientes que moldam 95% das ações, reações e escolhas diárias. Isso significa que você não reage ao mundo, você reage ao que o mundo ativou dentro de você. Cada palavra que te fere, cada oportunidade que você sabota, cada relacionamento que você destrói, cada sonho que você abandona, tudo isso nasce primeiro dentro da sua mente antes de se tornar realidade. E muitas vezes nasce de traumas que você nem lembra que teve, mas eles lembram de você. A mente humana é treinada para esconder o que dói, mas o que é escondido não desaparece, apenas encontra formas silenciosas de continuar atuando. A psicologia chama isso de memórias implícitas, e elas explicam por que o seu corpo reage antes de você racionalizar. O medo que paralisa, a ansiedade que aperta o peito, a raiva que surge do nada, a tristeza que insiste em te puxar de volta para lugares que você jurou que tinha superado. É como se existisse uma versão antiga de você presa em um porão escuro da sua consciência, segurando o seu futuro pelas correntes. E você sente isso, mesmo que não tenha palavras. Aquela sensação de que algo te sabota, te puxa, te vira do avesso. Esse algo tem nome: sombra. Sua sombra não é o seu inimigo. Na verdade, ela é o único caminho possível para sua transformação. Você não se torna mais forte ignorando a própria escuridão, mas encarando aquilo que evitou por anos. A ciência mostra que o cérebro cria circuitos neurais para lidar com traumas e emoções intensas. Esses circuitos viram atalhos automáticos, e quanto mais você tenta fugir deles, mais fortes eles se tornam. Jung entendia isso antes da neurociência moderna. Ele sabia que a mente sempre cobra o que foi enterrado. Ela sempre volta, sempre exige, sempre se manifesta. E é por isso que você sente um vazio que não consegue explicar, uma inquietação que não sabe de onde vem, uma autossabotagem que acontece sem aviso. Sua mente está tentando falar com você. E talvez hoje seja a primeira vez na sua vida em que você realmente está ouvindo. Existe um fenômeno muito estudado na psicologia chamado dissonância cognitiva. O conflito entre quem você acredita que é e quem você realmente é. Esse conflito cria dor, cria confusão, cria exaustão mental. Você tenta ser produtivo, mas algo te trava. Tenta ser forte, mas algo te derruba. Tenta seguir em frente, mas algo parece te puxar de volta. Esse algo não é azar, não é destino, não é espiritualidade barata, é ciência pura. Quando seu cérebro tenta proteger você de memórias dolorosas, ele cria versões de si mesmo baseadas no medo, e essas versões assumem o controle quando você menos espera. Mas existe um detalhe que muda tudo. Você só se liberta daquilo que tem coragem de encarar. E é nesse ponto que a transformação começa.
Porque o que você vai ouvir aqui não é um discurso motivacional, é um espelho. E eu preciso que você entenda profundamente que existe uma razão pela qual você clicou neste vídeo. Não foi por acaso, não foi aleatório. Algo dentro de você está cansado da repetição. Cansado dos mesmos resultados, cansado da dor sem explicação, cansado de sobreviver enquanto deveria estar vivendo, cansado de ser invisível para si mesmo. Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Essa frase é a síntese da sua existência. Ela explica por que você está preso, por que sente que não está no controle, por que repete padrões que odeia. O destino não é uma força externa, é uma parte de você que nunca foi iluminada. E aqui, agora, você começa a acender a primeira luz. Antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa simples. Permita-se sentir. Não tente racionalizar cada palavra. Apenas sinta. Sinta sua respiração. Sinta o peso no seu peito. Sinta as memórias tentando emergir. Esse vídeo não é apenas sobre ouvir, mas sobre se reconhecer. É sobre permitir que a verdade encontre espaço dentro de você. Você já se perguntou por que certas coisas te atingem tão profundamente? Por que determinadas palavras te machucam mais do que deveriam? Por que pessoas que mal te conhecem conseguem abrir feridas antigas? A resposta está naquilo que Jung chamava de complexos. Pacotes emocionais presos no inconsciente que se ativam como alarmes quando algo toca na ferida certa. O complexo não é fraco, não é errado. Ele é apenas um pedido de ajuda, um chamado por reconhecimento. E cada vez que você foge dele, ele grita mais alto. Agora me escute, porque isso é importante. O que está prestes a acontecer dentro de você não é confortável, mas é necessário. A transformação real é sempre acompanhada de dor, mas a dor que cura é diferente da dor que destrói. Você está entrando em um território interno que talvez tenha evitado por anos, mas aqui, agora, você não está mais sozinho. E o simples fato de ter chegado até aqui mostra que você está pronto para algo maior. E antes que você avance, deixe-me te dizer uma coisa com sinceridade. Se este conteúdo está te tocando, se está te fazendo refletir, se está trazendo respostas que você nunca encontrou, então este canal é um dos poucos lugares na internet que realmente fala com a sua alma. E eu quero caminhar com você enquanto você reconstrói sua mente. Então, quando sentir que fez sentido, quando perceber que isso está mudando algo dentro de você, então se inscreva. Não agora por obrigação, mas no momento em que a sua consciência reconhecer que precisa continuar essa jornada. Agora respire fundo, porque o que vem a seguir aprofunda ainda mais tudo o que você começou a despertar. Há um momento na vida em que a mente começa a revelar aquilo que você passou anos tentando silenciar. É quase imperceptível no início, como um sussurro vindo de dentro de você. Um incômodo leve, um desconforto emocional que aparece nas horas mais aleatórias. Um peso no estômago que você não consegue explicar. E quanto mais você tenta ignorar esse chamado interno, mais forte ele se torna. É aqui que começa o processo de individuação descrito por Jung. Um movimento natural do inconsciente que exige que você pare de sobreviver e finalmente comece a se encontrar. Esse processo não pede sua permissão. Ele te chama, ele te convoca e ele dói. A neurociência explica isso de uma forma brilhante. Quando você passa anos reprimindo emoções, traumas, medos e frustrações, o seu córtex pré-frontal, responsável por decisões conscientes, começa a entrar em conflito com o sistema límbico, onde ficam suas memórias emocionais. Esse conflito gera instabilidade. Essa instabilidade gera ansiedade, procrastinação, desânimo, irritação sem motivo, falta de propósito. Nada disso é fraqueza. É o seu cérebro tentando equilibrar uma guerra interna que já não cabe mais dentro de você. E quantas vezes você já sentiu isso? Quantas vezes acordou cansado sem motivo? Quantas vezes prometeu mudar
e acabou voltando para os mesmos hábitos? Quantas vezes olhou para sua própria vida e pensou: como eu cheguei aqui? A verdade é simples e dolorosa. Você chegou aqui seguindo versões antigas de si mesmo, que nunca foram curadas. Jung dizia que o inconsciente age com uma precisão assustadora. Ele cria situações externas que te obrigam a encarar aquilo que você recusou ver internamente. É por isso que a vida parece repetir os mesmos padrões. Pessoas diferentes, cenários diferentes, mas a sensação é sempre igual. A rejeição que você sente hoje é a mesma de anos atrás. A sensação de não ser suficiente é a mesma que você aprendeu quando era criança. A autossabotagem que destrói seus planos adultos nasceu de memórias que você nem sabia que estavam guardadas. O inconsciente não esquece, ele apenas espera. E por mais que pareça desesperador, isso não é uma maldição. É um aviso, um alerta, uma chance de mudança. A psicologia chama isso de ciclo de integração emocional, um momento em que velhas estruturas precisam ruir para que novas possam nascer. É por isso que você sente que está perdendo o controle da sua vida, porque está. Mas perder o controle do que te aprisiona é o primeiro passo para construir um caminho que finalmente faça sentido. Existe uma versão sua que está tentando nascer, mas você insiste em se apegar à versão que já deveria ter morrido faz tempo. E talvez isso explique por que você está aqui agora, por que clicou neste vídeo, por que está ouvindo cada palavra como se elas estivessem falando diretamente com você, porque estão. É assim que o inconsciente funciona. Quando você está preparado para ouvir, ele coloca diante de você aquilo que precisa ser visto. E isso, essa reflexão profunda, essa sensação de que há algo dentro de você despertando, não é coincidência, é convocação. A verdade é que ninguém te ensinou a lidar com suas emoções. Ninguém te ensinou a entender seus pensamentos. Ninguém te ensinou a interpretar seus próprios sinais internos. Você cresceu aprendendo a agradar, a se adaptar, a sobreviver, e nesse processo perdeu a conexão com aquilo que realmente é. A sociedade te ensina a mostrar força, mas nunca te ensina a construir força emocional. Te ensina a trabalhar, mas não a se encontrar. Te ensina a obedecer, mas não a pensar. E por isso, você se tornou alguém que funciona, mas não alguém que vive. Quando Jung falava sobre o processo de cura, ele não falava sobre felicidade instantânea. Ele falava sobre confronto, sobre olhar para dentro com honestidade brutal, sobre reconhecer que existe em você um eu que perdeu o brilho, um eu que carregou pesos que não eram seus, um eu que aprendeu a se diminuir para caber em espaços que nunca foram feitos para ele. Esse eu está exausto e ele está pedindo para ser libertado. E aqui entra um ponto crucial. A cura emocional só começa quando você para de fugir de si mesmo. E fugir não é apenas ignorar. Fugir é se distrair com excesso de trabalho, com vícios, com relacionamentos rasos, com conversas vazias, com scroll infinito nas redes sociais. Fugir é silenciar o silêncio. Fugir é fazer de tudo para não sentir. Mas a dor emocional não desaparece com distração. Ela apenas cresce no escuro. Psicólogos chamam isso de adaptação hedônica negativa. Você se acostuma com a própria dor a ponto de achar que ela é normal. E por isso, mesmo sofrendo, continua vivendo do mesmo jeito. É como se você tivesse aceitado uma versão quebrada da vida porque nunca acreditou que mereceu algo melhor. Mas você merece. Você sempre mereceu. Só não sabia como começar. Até agora. A partir deste ponto, seu inconsciente começa a fazer conexões que antes você não via. Você percebe padrões, percebe feridas, percebe verdades, e a jornada de cura se torna inevitável. Não porque é fácil, mas porque é necessária. Porque você não suporta mais ficar onde está. Porque existe algo em você, uma força que você esqueceu que tinha, que está começando a despertar. E essa força será responsável por reconstruir sua vida de dentro para fora. E se você está aqui, escutando tudo isso, deixando que essas palavras entrem na sua mente e mexam em lugares que você nunca tocou, então eu quero te pedir algo simples. Permita-se continuar. Porque este canal não é apenas um conteúdo, é um caminho, um espaço seguro onde você vai entender sua mente, seus padrões, seus traumas, sua sombra e sua força. Um espaço que vai te acompanhar enquanto você se reconstrói. E se em algum momento você sentir que isso está fazendo diferença, que está abrindo portas dentro de você, então
se inscreva e caminhe comigo. Não por impulso, mas por consciência. Respire outra vez, porque agora vamos descer mais um nível e o próximo mergulho será ainda mais profundo. Existe um ponto na jornada emocional em que você começa a perceber que a dor que carrega não é apenas sua. Grande parte do que você sente vem de repetições silenciosas, aprendidas sem perceber. São traumas herdados, expectativas impostas, crenças absorvidas de pessoas que estavam tão perdidas quanto você. Jung descrevia isso como a camada coletiva do inconsciente, a parte da mente que você não escolheu, mas que ainda assim te influencia. E quando você começa a enxergar isso, algo dentro de você se parte, porque pela primeira vez você percebe que nunca foi fraco, apenas não sabia que estava lutando contra forças muito maiores do que conseguia compreender. E quanto mais fundo você vai, mais percebe que a origem de muitos dos seus conflitos internos não está nas coisas que aconteceram com você, mas na forma como você aprendeu a interpretar essas coisas. A ciência do comportamento explica isso com o conceito de neuroassociações, conexões emocionais criadas no cérebro durante momentos de impacto. Se alguém te rejeitou em um momento sensível da infância, a sua mente aprende a associar vulnerabilidade com perigo. Se alguém te humilhou quando você tentou se expressar, você aprende a associar autenticidade com risco. E, silenciosamente, você cria versões de si mesmo que não são naturais, apenas necessárias para sobreviver àquele contexto. Só que você cresceu. O contexto mudou, mas aquelas versões continuam comandando a sua vida. É por isso que tanta gente vive em conflito consigo mesma, porque a pessoa que você é hoje está lutando contra a pessoa que você precisou ser ontem. Jung chamava essa identidade congelada de complexo autônomo, um fragmento psíquico que age como uma personalidade separada dentro de você. É aquele impulso que te sabota quando você está prestes a mudar. É aquela voz que te diz, não vai dar certo, você não é suficiente, vai dar errado como sempre deu. Essa voz não é você, é um eco, uma memória emocional tentando te proteger da dor antiga. Mas proteger você hoje significa impedir você de crescer. E quando você entende isso, algo profundamente libertador acontece. Você percebe que a cura não é destruir essas partes de si, mas integrá-las. Não é silenciar a voz que te critica, mas entender o que ela está tentando evitar. Não é matar a sombra, mas iluminá-la, a ponto de ela não te dominar mais. Porque, segundo Jung, o que você rejeita te controla, mas o que você integra te fortalece. E a partir desse entendimento, você começa a olhar para seus padrões com outros olhos, não com culpa, não com raiva, mas com uma clareza brutal. Eu não sou o meu passado, eu sou a consciência que observa esse passado. E isso muda tudo. A neurociência chama essa capacidade de observar seus próprios pensamentos de metacognição. E estudos mostram que pessoas que desenvolvem essa habilidade conseguem superar padrões emocionais com muito mais velocidade e profundidade. Porque quando você observa a dor, em vez de fugir dela, o cérebro começa a reorganizar conexões neuronais, criando novas rotas internas que dissolvem comportamentos antigos. É literalmente a ciência comprovando aquilo que Jung dizia há décadas. O inconsciente só perde poder quando é trazido à luz da consciência. E talvez pela primeira vez, você esteja trazendo luz para dentro de si. Talvez por isso essas palavras ressoem tanto. Talvez por isso você esteja sentindo um nó no peito, como se algo estivesse se soltando por dentro. Não é coincidência. Não é só emoção. É transformação. É o processo vivo acontecendo enquanto você escuta. Cada frase que faz sentido para você está ativando partes do seu cérebro responsáveis por memória emocional, por reflexão profunda, por reavaliação de crenças. Você não está apenas ouvindo um texto, você está se encontrando dentro dele. E quando você começa a se encontrar, tudo muda, as pessoas mudam, seus limites mudam, a sua forma de amar muda, a sua forma de se amar muda. Você começa a perceber que muito do que você chamava de ansiedade era, na verdade, a versão ferida de você, tentando evitar experiências que ela nunca entendeu. Que muito do que você chamava de procrastinação era apenas o seu sistema emocional pedindo mais segurança antes de avançar. Que muito do que você chamava de preguiça era cansaço acumulado por anos de autoexigência. Você nunca foi preguiçoso, nem fraco, nem insuficiente. Você estava exausto de carregar dores que nunca foram processadas. E é por isso que o processo que você está vivendo agora é tão poderoso.
Porque ao entender, você liberta. Ao nomear, você transforma. Ao olhar com sinceridade, você dissolve o que antes te aprisionava. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a emergir. A verdadeira versão de você mesmo. Aquela que sempre existiu por baixo dos medos, das máscaras, das expectativas e do silêncio. A versão que sabe quem é, a versão que sabe o que merece, a versão que não se esconde mais. E se você tem sentido isso, esse movimento interno, esse início de cura, essa expansão silenciosa, então continue caminhando, porque ainda há muito para revelar. E as próximas camadas são ainda mais profundas, mais intensas e mais libertadoras do que tudo que você sentiu até aqui. Há um momento no processo de autoconhecimento que poucos conseguem atravessar. Um ponto em que a consciência começa a enxergar tão profundamente as próprias camadas que tudo aquilo que antes fazia sentido se desfaz diante dos olhos. É nesse ponto que Jung dizia que a alma entra em estado de dissolução simbólica. Não é o caos de um colapso emocional, é a quebra necessária para que uma nova estrutura interna possa nascer. E talvez você esteja vivendo exatamente essa etapa agora, aquela em que você percebe que não pode mais sustentar a antiga versão de si mesmo. Quando a mente humana chega neste estágio, algo curioso acontece. Os padrões antigos começam a perder força, mas os novos ainda não estão completamente formados. A neurociência chama essa fase de transição plástica, um período em que o cérebro literalmente reorganiza conexões internas, desmontando redes de crenças e construindo outras. É por isso que às vezes você sente que está no meio de um vazio, nem onde estava, nem onde vai chegar. É como atravessar um corredor escuro dentro de si mesmo. Mas mesmo sem ver, algo dentro de você sabe que está indo na direção certa. E quanto mais você caminha, mais percebe que grande parte das dores que você carregou por anos não foram falhas suas, foram tentativas sinceras de sobreviver emocionalmente. Jung dizia que a alma sempre sabe o que fazer para se curar. O desafio é silenciar a mente. Essa frase nunca fez tanto sentido quanto agora, porque pela primeira vez você consegue perceber que sua alma sempre tentou te levar para longe daquilo que te machucava, mas sua mente insistia em voltar, condicionada, treinada, moldada por feridas que você não entendia. Mas agora você entende. E quando você entende, você não volta mais ao que era. A consciência tem um efeito irreversível. Uma vez expandida, nunca mais retorna ao tamanho anterior. Isso é a base da psicologia analítica. Quando a luz da percepção ilumina um padrão, aquele padrão não consegue mais se esconder de você. E a partir desse ponto, você começa a fazer escolhas que antes pareciam impossíveis. Não porque ficou mais forte de um dia para o outro, mas porque finalmente parou de lutar contra si mesmo. Aqui, a jornada ganha uma profundidade ainda maior. Você começa a observar seus pensamentos como se estivesse assistindo a um filme. Cada emoção passa por você como uma onda que antes te dominava, mas agora você entende que não precisa se afogar nela. Você percebe que a ansiedade não é um monstro, mas um pedido por segurança. Que a tristeza não é fraqueza, mas um processo biológico de reorganização interna. Que a raiva não é destruição, mas um limite restaurado. A psicologia moderna prova isso. Emoções são mensageiras, não inimigas. Elas só se tornam perigosas quando você não as escuta. E aqui está a grande revelação. Tudo aquilo que você achava que era defeito, na verdade, sempre foi proteção. Cada mecanismo, cada bloqueio, cada sombra, tudo isso era o seu inconsciente te defendendo de dores antigas. Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a própria escuridão. E é exatamente isso que você está fazendo agora, tornando consciente a sua escuridão. E ao fazer isso, você se liberta. E nessa libertação, algo extraordinário acontece. A pessoa que você era, a versão presa, condicionada, temerosa, começa a se dissolver.
e uma nova consciência começa a emergir com clareza, força e propósito. E é nesse momento que você sente o que sempre esteve lá, escondido atrás de tudo. Um novo começo, um novo eu. Um você que não precisa se justificar, não precisa se explicar, não precisa implorar por validação. Um você que finalmente entende seu valor, sua profundidade e seu potencial. E se você sente isso agora, esse chamado silencioso, esse despertar interno, então saiba, não é coincidência. Isso é sua mente respondendo a um conteúdo que fala diretamente com partes suas que você mesmo não conseguia acessar. Isso é a prova de que você está pronto para ir além da superfície, para se tornar aquilo que sempre tentou ser, mesmo quando ninguém entendia. E é por isso que essa jornada não termina aqui, porque se você chegou até este ponto, é porque algo em você está preparado para continuar expandindo, evoluindo e mergulhando ainda mais fundo em si mesmo. E se este conteúdo te ajudou a enxergar partes novas da sua história, se ele tocou sua mente e seu coração, se ele te fez sentir algo real, então se permita avançar ainda mais. Agora é a hora da sua decisão. Se você quer continuar construindo essa nova versão de si mesmo, se quer seguir recebendo conteúdos que realmente transformam, que despertam, que curam e que iluminam suas partes mais profundas, então faça algo simples, mas poderoso. Clique no botão de inscrever-se agora. Ative o sino para não perder nenhum conteúdo. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Não por obrigação, não por rotina, mas porque sua jornada merece continuidade. E porque, se você chegou até aqui, você já sabe que nada acontece por acaso.